Saudações vascaíno, Austin Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, beleza, galera? Trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina aqui no canal, beleza? Vamos aí, antes de bater aquele papo, aquela resenha de vascaíno para vascaíno, muita coisa acontecendo, tá ligado? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lança aqui na plataforma. E eu peço a tua ajuda aí pra gente estar chegando aí a 1.000 inscritos, galera. Ajuda, apoia aí a gente chegar aí a essa marca de 1.000 inscritos. É pouquinho, falta aí a metade do caminho. Você pode estar ajudando, beleza? Hoje o farol tá meio baixo, né? Acordei passando mal pra caramba, aí o sogro acabou se machucando. Chegamos agora eu e minha esposa aí do hospital, mas tá tudo bem, graças a Deus. Cortou a mãozinha lá, mas tá lá no leito lá, tá tudo bem. Graças a Deus, amanhã a gente está visitando o homem de novo, beleza? Então vamos para as informações aí. Tá uma novela Léo Jardim para lá, Léo Jardim para cá. Mas antes de estar falando do Léo Jardim, a gente tem que entender que a instituição Vasco da Gama, por mais que por anos não esteja bem, tá? Nenhum jogador em toda a sua história será maior do que a instituição Vasco da Gama, tá? E esse papo que a gente vai começar a resenhar, que por respeito a você e até a mim, também como torcedor vascaíno, a gente, como criador de conteúdo, com esse nicho que a gente temos nessa plataforma, a gente procura saber sempre apurar as informações, tanto para nossa alegria como torcedor, e trazer para você aqui do outro lado que nos escuta, nos ouve, né? E o Léo Jardim tá ficando uma novela insuportável. A gente brinca novela mexicana, enfim. O que a gente pode trazer é que, por mais uma vez, tá? O Vasco foi lá, deu aí no seu contrato um upgrade sobre valores salarial. Temos uma discorrência, né, de salários de goleiros de times bem mais superior do que o Vasco, tá? A gente está falando do Palmeiras, a gente está falando do Flamengo, a gente está falando do Botafogo, a gente está falando de outros times que tem os goleiros que no máximo o goleiro mais caro que tem aí 800 mil reais, que é o Cássio lá no Cruzeiro, que ele ganha esse valor, tá? A gente está falando do Rossi que está ganhando 550 no Urubu, a gente está falando do Everton no Palmeiras que está ganhando aí 600 e pouco. Então, o Léo Jardim está querendo aí uma pretensão salarial em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500. Aí fica essa novela, se fecha, não fecha, vai ou não vai assinar esse contrato. A gente se apega como vascaíno numa renovação contratual e vou falar sobre isso, tá? Essa renovação, se ele bater a meta de 60% dos jogos desse ano, basicamente o Vasco deve ter em torno de 61 jogos esse ano, Léo Jardim já estava com 44%. E se ele fizer mais 2 jogos, ele bate essa renovação. Mas aí, se bater essa renovação automática, como vai ser? Ele pode estar assinando com outro clube paga a multa rescisória dele. E aí, como é que será esse desfecho? Porque o seu empresário, Paulo Pitongueiras, parece que tem aí uma desavença com o Vasco, tá? Pelos 2 jogadores, que é o Paulo Vitor e o Maxime Rodrigues, né? O Maxime Rodrigues. Por quê? Porque parece que ficou aí acordado entre o Vasco e o empresário Paulo Pitobeiras, né? De estar recebendo uma comissão, e parece que o Vasco não pagou. E por fato do Vasco não ter pagado, tá? O empresário, que também é o mesmo empresário do Léo Jardim, ele está fazendo um corpo duro ali, tá? Para poder não querer renovar, ou renova, não renova, tirando a paciência do torcedor vascaíno. Então essa novela aqui, eu preciso falar que existe um goleiro por detrás do Léo Jardim. Léo Jardim era quem? Antes de chegar no Vasco. Era um goleiro que ele estava na Europa, ele já disse aí no YouTube, tá fazendo aí as suas lives por aí afora, que ele veio para o Vasco por uma opção e acolhimento. A situação não estava muito boa lá, preferiu voltar para o Brasil, chegou no Vasco e jogou bem. Hoje é um goleiro que está extremamente cotado. E quem disse que isso não pode acontecer com o Daniel Fusato? Quem disse que isso não pode acontecer com qualquer um outro goleiro também que está sendo especulado pelo Vasco da Gama? Inclusive, estou aqui com a matéria aberta aqui, ó. O Vasco estaria interessado no goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários, lá da Colômbia, tá? Então, o Vasco,
Isso aqui para mim é um sinal que o Léo Jardim não vai ficar no Vasco. Só que se ele fizer esses 2 jogos, automaticamente ele vai fazer essa renovação automática, ele vai ficar até 2026. O Vasco está querendo dar 1 milhão, uns falam 900, outros falam 1 milhão, outros falam 1,5 milhão, para Léo Jardim ficar no Vasco até 2030. E o empresário Paulo não quer fazer, já é a quarta negociação que ele rasga, que ele fala, não quero, não vou fazer esse negócio porque não é assim que a gente queremos. Desde o ano passado que o Vasco está nessa novela com o Léo Jardim. Então, quando eu disse no início do vídeo, não há nenhum jogador que seja acima da instituição Vasco da Gama. Lembrando, estamos mal da perna? Estamos. Mas nenhum jogador será maior do que o Vasco da Gama. E se você sair, a gente agradece pelos seus serviços prestados. Você está sendo pago, você está com salário em dia, entendeu? Agradecendo tudo que você fez na instituição, mas você também tem que sair daqui agradecendo muito pelo que a instituição Vasco da Gama fez e está fazendo por você. Que para ser cogitado na seleção brasileira, lá na Europa você não ia ser. Você ser cogitado pelos times aqui do Brasil e também fora, você não ia ser, se tivesse lá fora ainda. Então, uma mão lava a outra e as duas lavam, né? Tá ligado como é que é. Inclusive, desmentindo aqui, tá? O próprio presidente do Fluminense, o Bittencourt, ele desmentiu, tá? Desmentiu a sondagem do Léo Jardim no Fluminense. Então é puro caô, galera. Puro caô, não tem essa historinha. Entendeu? Agora, Palmeiras e outros times, isso sim é uma baita de uma verdade, beleza? Falando aí de contratação, o Léo Fusato, eu vou trazer uma matéria mais apurada amanhã, que hoje foi pura correria. Você está ligado que o Daniel Fusato, mesmo quando ele estava na Europa, ele foi campeão, cara. Ele foi muito campeão lá. O goleiro fez muita diferença em todos os clubes que ele passou. E está no Vasco porque ele não tem a oportunidade de estar sendo um cara usado. Só foi usado lá no Carioca, que a gente até brigou pra caramba, que não sabia quem é o cara, mas deu algumas falhas bruscas lá, mas enfim, tá? É início de trabalho, é assim mesmo, mas vale a pena começar a colocar o Daniel Fusato dentro de campo, já que o Léo Jardim está com pretensão de querer sair do Vasco, tá? Mudando aí essa página aí, vamos estar falando do Leandrinho, tá ligado no Leandrinho, que foi emprestado lá pro Al-Shabaab? Então, o Al-Shabaab está terminando aí, terminou basicamente esse empréstimo, está sendo liberado aí o jogador e o Al-Shabaab não vai estar comprando, tá? Outras informações diz que tem outros times que estão interessados, tá? Da Arábia, sobre a contratação do Leandrinho aí, ou até mesmo a compra. Vamos esperar e aguardar. Mas, de fato, o Leandrinho seria um baita de um lateral esquerda, já que o Lucas Piton está mal das pernas, ele pode estar sendo se reserva ou mesmo o titular desse lado esquerdo do Vasco, beleza, galera? Então, o Leandrinho pode voltar ou não, a gente apura e traz com mais certeza aqui no canal. Ó, já está dito pelo CEO, já está falado aí, a galera aí está dizendo que não vai contratar zagueiro, tá? O Fernando Diniz tem gostado muito, tá? Das atuações, já tinha trago isso aqui no canal, do Maurício Lemos, tá? Aí Maurício Lemos pode estar entrando no lugar do João Vitor, já que João Vitor é um cara que tem falhado em todas as suas partidas. Se eu tirar de todas as suas partidas, ele fez uma ou duas impecável, o resto só falha em cima de falha, tá? E também Fernando Diniz está trazendo aí a molecada. Eu vou estar trazendo o nome aqui desses garotos aqui, que ele já tinha dito que ia estar usando os garotos da base. Então não é só o Lucas Zucarello, tá? Tem o Paulinho Babilônia, já que o Pumita pode estar de saída, tá? Ele não pode estar renovando seu contrato. Tá aí um jogador que a gente queria que fosse para a seleção, então ele tá indo para a seleção dele. Então, tá aí o Pumita, de repente não renova o contrato, não tá tendo espaço aqui. O PH é um cara aí o tempo inteiro na lateral direita, não sai por nada, tá igual o Léo Jardim, tá igual o Verrete, os caras não saem, meu irmão, os caras não saem. Então tem o Paulinho Babilônia do lado direito, tem o Nico, zagueiro, tá? Ele tá usando, tá? Nos seus treinos. Lucas Zucarello, GB, tá? É um atacante que está sendo muito cogitado também nos treinos. Ó, esse garoto aqui, presta atenção, eu acompanho sempre, tá? Sempre. Esse Elder, o volante Elder, tá aí, um baita de um reforço pro time do Vasco, tá?
esse garoto, Euler, faz muita diferença no meio de campo, é um moleque que tem uma pegada muito bom. O Ramon Riquel também, tá? O garoto da base, tá vindo aí. E Felipe Gabriel, que é do gol, tá? É um goleiro lá, muito cogitado pelo Vasco, passou aí a sub-20 aí, passando pelos pênaltis, ganhando aí a turma toda lá nos seus campeonatos, tá? E agora, a triste notícia que a gente sabe que Ryan já estava sendo dispensado para estar indo para a seleção brasileira da sub-20 para estar jogando esse Mundial de Clube. A gente já sabia disso, Fernando Diniz chegou e não gostou muito dessa notícia e saber que ele ia, inclusive Ryan vai desfalcar, tá? Depois dessa parada aí do Mundial de Clubes, a gente vai jogar contra o São Paulo e depois a gente vai jogar contra o Botafogo lá, tá? No mês de julho. E quando jogar contra o Botafogo, que vai ser lá em Brasília, que esse mando de campo foi vendido, parece que o Pedrinho não sabe da importância, tá? Não sabe da importância de jogar dentro de São Januário. Então ele vendeu esse mando de campo para estar pegando 1,5 milhão, 2 milhões aí com a venda de ingressos, tá? Contra o Botafogo. E o Ryan não vai estar nesse jogo, porque ele ainda vai estar preso fazendo esse amistoso aí, melhor dizendo, esse jogo aí da sub-20 pela seleção brasileira no Mundial de Clube, beleza? Então o Ryan não tá e não vai treinar, porque ele já está com a seleção, já tá na concentração, beleza? Trazendo essa informação aí para vocês também. Ó, saiu datas, tá? E hora, dia, tudo certinho, tá? Canais onde vamos assistir Vasco e Del Valle. Primeiro vai ser Del Valle, tá? Independente de Del Valle e Vasco da Gama. Vai ser dia 15/7 às 21h30, tá? 21h30. Vai cair numa terça-feira. Jogo de ida. Vamos para 2.800 metros acima do mar, tá? Lá em Quito. Vasco vai estar jogando em Quito pela primeira playoff, tá? Depois, Vasco vai estar recebendo, tá? O Del Valle em São Januário. Também vai cair numa terça-feira. Vai ser dia 22/7 às 21h30. Transmissão. Anota aí, vai sair no SBT, esse jogo da Sul-Americana, e nos canais fechados Paramount Plus, tá? Então, tudo certinho, eu sempre vou estar trazendo essas informações. Lembrando que dentro dessas duas datas vai ter jogo no Campeonato Brasileiro que vai ser adiado, tá? Vai mudar a data, hein? Eu acredito muito que vai ser o jogo contra o Juventude e Bahia, tá? Mas deixa chegar mais próximo desse jogo, eu trago aqui para vocês. Mas o primeiro jogo de ida é dia 15, tá? Do 7, e o segundo jogo de volta vai ser dia 22/7. Todos dois terça-feira, todos dois 21h30, transmissão SBT, tá? E Paramount. Beleza, galera? Vamos lá. Saiu aí a princípio, né, na seleção lá onde da CBF, na entrevista, ou melhor dizendo, tá? Melhor dizendo, no sorteio, né, da Sul-Americana e também a Copa do Brasil. E no sorteio da Copa do Brasil, saiu uma manifestação, já está em todas as redes sociais, tá? O presidente do CSA, tá? O presidente do CSA soou muito polêmico, tá? Porque a reação do presidente do CSA é uma mulher, tá? É uma mulher. Então ela vibrou, o Vasco, e muitos aí acabou interpretando de uma forma errônea, tá? Calma aí que não é assim, tá? O presidente, tá? Ela deu aí umas entrevistas, inclusive no canal Vascaíno do Cerrado, o Thiago Fontes também tem um recado para dar ao nosso amigo aí no final do vídeo aqui, fica ligado, tá? E aí o que acontece? Ela vibrou. E muitos interpretavam, o Vasco tá parecendo, parece até o presidente do Operário, né? Foi zombado o Vasco, eu até trouxe aqui no canal também, eu falei também, vai ficar, vocês vão ver se vocês vão ou não vai passar do Vasco. Um time de terceira divisão, mas desclassificou o Grêmio. E ela vibrou porque estaria pegando um grande futebol, e isso ela viu com bons olhos em questão de verba, dinheiro, vendendo mando de campo. Então ela foi até o princípio mal interpretada. Porém, ela está dando entrevista, live em cima de live, até nos canais vascaínos, ela está aí mencionando e dizendo que não, que é uma baita de uma honra estar pegando o Vasco, tá? Tem uma história entre CSA e Vasco, eu já trouxe aqui em 1992, tínhamos o Bob, né, que estava no banco, o Romário em campo, tá? E fomos desclassificados por CSA de 1-0 São Januário, em 1992, mas de lá para cá vai só
ó, batendo em cima do CSA. Então, nada de polêmica, galera, interpretar de uma forma aí positiva, até porque o CSA, qualquer grana para eles é favorável, tá? Vai ajudar o clube, terceira divisão, tá? Quem sabe aí vai fazer uma grana boa para eles aí também, tá? Então, se levantar muito aqui, entendeu? A galera já pau da vida, puto pra caramba, porque esse presidente não contrata ninguém, já tá falando que não vai contratar ninguém pra zaga, que o interessante agora é só atacante, concordo com ele, mas a zaga precisa de muita atenção e também resolver essa questão com o Léo Jardim o quanto antes, que a gente não aguenta mais essa novela, essa patifaria aí. Beleza, galera? Vamos dar continuidade, ó. Diretor de futebol, tá? Pedrinho, tá? Quer contratar o Bruno Espindel. Bruno Espindel nada mais, nada menos do que é diretor de futebol do Flamengo. O Flamengo não quer mais ele, não quer contar mais com ele, vai estar mandando o cabra embora e o Pedrinho está aí movendo as águas, querendo contratar também. Outro também que está na mira do Vasco, tá? Como diretor de futebol, é o diretor de futebol do Fortaleza, tá? Nesse momento aí a situação não está muito bacana no Fortaleza, se aqui tá ruim, imagine como tá lá, meu irmão. E aí, parece que ele também está entrando na mira, no radar do Vasco da Gama. Beleza, galera? Para fechar aqui as informações aqui, tá? Do nosso canal. Folha salarial do Vasco. Saiu aí uma matéria pela ESPN, tá? Dizendo que a folha salarial do Vasco é de 15 milhões e 700 mensal, tá? De todos os jogadores. Se a gente olhar para o elenco e olhar esse número, você vai falar, caramba, eu tenho um baita de um time, mas é um time que só tem nome, super faturado, não joga nada desse futebol para merecer essa grana aqui. Porém, a notícia é que o Vasco teme não ter essa grana para estar pagando até o final do ano, desse ano de 2025. E por isso conta, tá? A gente aqui vascaíno, que já lançou a enquete, e a gente fica cogitando campeonato do Vasco ter seu campeonato brasileiro, e esquece, eles vão lutar pela Sul-Americana, eles vão lutar pela Copa do Brasil e campeonato brasileiro e tudo que aparecer de campeonato pro Vasco, porque o Vasco conta com essa grana cada vez mais que ele avança. Sul-Americana paga bem, Copa do Brasil paga super bem, tá? E dependendo da onde a gente terminar ali no Campeonato Brasileiro, também vai dar uma grana bacana pro Vasco. Então, a princípio, eles não querem vender o Ryan, não estão cogitando aí de vender, não vender. Parece que aí vai aparecer um comprador ou outro aí para poder pegar o Ryan. Eu vou trazer com mais calma aqui no canal, tá? Mas essa é a realidade. Talvez, tá? Eu já trouxe isso no outro vídeo passado, vou deixar um encarte aqui, tá? Talvez alguns jogadores, como diretor de finanças, que já pulou do barco, e outros que estão pulando do barco, devem estar vendo alguma coisa que nós aqui fora não estamos vendo, para não querer continuar no Vasco. E ainda me sai uma matéria dessa, que talvez não tenha dinheiro para ficar até o final do ano. Uma outra coisa que eu vou falar sobre o Felipe Coutinho, não depende do Aston Villa mais, tá? Isso agora depende somente do jogador, e isso é um planejamento dele, tá? Se ele vai querer continuar no Vasco ou não, mas como assim? O que tu tá falando? Ele tem contrato por 1 ano lá com o Aston Villa, eles foram desclassificados do campeonato deles, mas não conta com o jogador. Então, o Felipe Coutinho tem o aval, se quer uma nova renovação com o Vasco e ficar aqui nas suas dependências, até porque tem um instituto aqui com o nome dele aí, Coutinho, ou ele volta e joga lá com o Aston Villa, mas o Aston Villa não conta com o jogador, então vai ficar no banco lá ou vai ser emprestado para outro clube. E isso saiu de última hora que depende do Coutinho, tá? Então é pura balela aí que a galera fala, pô, tem que ver com o Aston Villa. Não depende do Aston Villa, tá? Eles querem até que faça uma nova renovação com o Coutinho. Fica com esse cara aí, tá? E a gente aqui corre atrás do nosso escórrego aí, até porque o Aston Villa deve uma grana pro Coutinho, beleza? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui diariamente, tá? Saiu a placa aí da garotada aí, eu vou estar trazendo aqui no short agora, tá? A garotada da Sub-17 está arrepiando, tá ganhando tudo e todos aí, garotada Sub-20 também, tá uma loucura, tá dando mais orgulho do que o profissional do Vasco, beleza? Até mais ver, fui!